Olá, pessoal do laboratório. O nosso vídeo de hoje é uma consequência de uma solicitação de um participante do programa Hemograma Top, especificamente da turma 1, Valber. Vamos aproveitar e dar um abraço aí pro pessoal, né? O Paulo Merizio, Toledo, Paraná, o Amazona Prestes, lá de Curitiba, Paraná, o Jarbas Teixeiras, Congonhal, Minas Gerais, o Hudson, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Leandro Oliveira, de Araxá, Minas Gerais, o Christian, de Águas Lindóia, São Paulo, o Clebson Mendes, lá de Cuiabá, Mato Grosso, a Jeane Dantas, lá de Campo Novo, do Parecis, Minas, Mato Grosso, né? Jaqueline Campelo, do Caruaru, Pernambuco, e a nossa colega aí, Renata Almeida, daqui de Maceió, Alagoas. Isso aí são os participantes da turma 1 do programa Hemograma Top. Pessoal, para ficar um melhor entendimento, de uma forma mais didática, o nosso vídeo mesmo nós vamos fazer na tela do computador. Então vamos lá, um abraço para o pessoal da turma 1 e vamos para a tela do computador para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Bom, pessoal, esse nosso vídeo nós vamos tentar fazer respondendo questionamentos dos participantes, ou seja, de vocês. Então, aproveitando, vocês mandem os questionamentos que quiserem que a gente faça vídeo nesse tipo que nós iremos fazer. E esse nosso hoje, ele foi feito em decorrência da pesquisa de satisfação que nós fizemos ao final dos casos. Então, na turma 1, nós colocamos uma pesquisa de satisfação e a última questionamento, a última pergunta, Valber, nós perguntamos assim, especificamente o que você buscava no programa que você acha que não conseguimos suprir. Então, como vocês estão vendo, a maioria das respostas foram positivas, né? Dizendo que aprendeu muito com segurança diante desses casos. Teve gente que disse que não tinha nada, que não supriram, que nós suprimos tudo, né? Mas aqui teve esse questionamento aqui no meio, que colocou assim, ainda sinto muita dificuldade nas doenças linfoproliferativas, na identificação de linfoblastos e de prolinfócitos. E essa dificuldade, Humberto, não é só dele. Eu tenho certeza que muitos outros colegas que a gente sabe aqui, realmente é uma coisa bem peculiar e tem que ser bem apurado mesmo para que a pessoa não tenha essa dificuldade, não é? Então, acho que é por aí mesmo. Então, Valber, como é que nós podemos ajudar? Vamos primeiro falar, então, vamos tentar classificar essas doenças linfoproliferativas para poder nós termos um entendimento melhor do linfócito. Temos que saber que existe uma classificação dessas doenças, né? Elas são classificadas como linfoproliferações benignas, as leucemias agudas e essas doenças linfoproliferativas crônicas. Isso, então, desse slide que vocês estão vendo aí, é um resumo dessas doenças que têm alteração no número de linfócitos e, consequentemente, é interessante que nós consigamos identificar realmente se são linfócitos, no caso, prolinfócitos, que ela estava perguntando ali, ou linfoblastos. Não é isso, Valber? Então, vamos lá. Então, as linfoproliferações benignas, nós temos as linfocitoses persistentes, que são idiopáticas, ou seja, que muitas vezes não tem uma causa aparente, e aí o que a gente tem que fazer é ficar verificando o decurso dessa doença, né? Então, tem as linfocitoses persistentes, as linfocitoses que são causadas por agentes etiológicos, na maioria das vezes por vírus, como exemplo nós temos o Epstein-Barr, as arboviroses, especificamente aqui eu coloquei aqui a dengue, HIV e as hepatites. E temos também um tipo de linfocitose que é causada por um agente bacteriano, Valber, que é da coqueluche. Então, as linfoproliferações benignas, ou seja, os casos onde nós vamos encontrar linfocitoses, ou seja, linfócitos aumentados, são basicamente esse resumo. Exatamente, com alterações de formas e por ser uma linfocitose benigna, geralmente depois da infecção, esses linfócitos voltam à normalidade, não é isso? Exatamente. E sobre as leucemias, Walter? As leucemias agudas, né, da linhagem linfóide se classifica em três. É a LLA, L1, a L2 e L3. Cada um tem uma característica morfológica em relação a tamanhos e peculiaridade em relação à cromatina, né? Então, você tem observação na LLA, L1,
Pronto, a gente vai falar mais adiante, não é isso, Beto? Exatamente. A morfologia, pessoal, isso aqui, essa parte inicial é só para vocês terem um entendimento, mas nós vamos Se mostrar a classifica morfologia. nessas 3 classes aí. Nós vamos mostrar a morfologia já já. E aí nós chegamos nas doenças linfoproliferativas crônicas, que a principal dela é a LLC, leucemia linfóide crônica, mas nós temos também a leucemia prolinfocítica, as tricoleucemias, temos também esse distúrbio linfocítico de grandes células granulares e temos os linfomas, que é um conjunto de doenças onde tem mais de 40, 50 tipos desses linfomas que não estão diretamente relacionados ao sangue, mas que muitas vezes eles caem na corrente sanguínea, aumentando o número de linfócitos. Né? E alguns desses linfomas, né, tem uma morfologia até característica específica para a gente tentar classificá-la. Exatamente. Morfologicamente. Então, como vocês viram, né, resumindo, nós temos as linfoproliferações benignas, as leucemias agudas e as doenças linfoproliferativas crônicas. Agora, falando em termos de morfologia, nesse slide aqui nós temos os linfócitos normais. Né? Esse daqui do lado esquerdo, ele é do tamanho da hemácia, apesar que a imagem foi cortada aqui, mas se vocês puderem imaginar, essa hemácia aqui é mais ou menos do tamanho desse linfócito, então ele é o pequeno linfócito. Aqui nós temos um linfócito um pouco maior, que é o grande linfócito, médio ou grande, mas que com as mesmas características, nós não podemos dizer que ele é um linfócito reativo, porque o citoplasma está normal, cromatina condensada também. E aqui nós temos o outro que é o granular, linfócito granular, Valber. Exatamente, que hoje ele até se enquadra, né, como linfócito reativo, né, dependendo da quantidade. Então, mas aí são os 3 linfócitos mais comuns do sangue periférico. Exatamente. Normais, né? Exatamente. E agora, vocês observem nessa imagem que nós temos um linfócitozinho normal aqui e temos essa outra célula de tamanho mais aumentado, cromatina menos densa, com o nucleolo, Valber. Exatamente. E o tamanho maior, né, Humberto? Então, com característica exatamente do prolinfócito, que é a célula exatamente intermediária da linhagem maturativa linfóide, né, entre o linfoblasto e o linfócito maduro. Exatamente. Então, novamente aqui, vocês vejam que a morfologia é bem interessante. Nessas imagens nós colocamos de uma forma que vocês possam comparar, né? Aqui nós temos um linfócito maduro e aqui nós temos outro prolinfócito. Então, vejam que a cromatina, comparando com a do linfócito, é menos densa, mas prestem atenção que nós vamos mais à frente mostrar os blastos, né? E aí vocês vão ver que existe também uma diferença dessa cromatina para a cromatina dos blastos, por isso que nós não podemos confundir essas células com blastos. Exatamente. E aqui novamente, ó, um linfócitozinho bonitinho aqui e as células de tamanho maior, mais aumentado, com a cromatina menos densa e o nucleolo bem visível. Então, geralmente é aquele nucleolo único, né? E muitas vezes, às vezes, centralizado. Exatamente. Então, novamente, prolinfócito. Agora, Valber, essa morfologia. Essa morfologia aí é referente exatamente a uma leucemia aguda, Humberto. Né? Você observe aí, são linfócitos pequenos com alta relação núcleo-citoplasma, né? São blastos, né? Quando eu digo linfócito, é da linhagem linfóide, mas são blastos, né? Da alta relação núcleo-citoplasma, cromatina menos frouxa, né? Núcleo não muito evidente, né? E o citoplasma discretamente basofílico. Então já faz parte aí exatamente da segunda classificação das doenças linfoproliferativas, não é isso? Exatamente. Então, esse é o tipo que nós encontramos que quando a gente vê aqui que praticamente não tem citoplasma, a diferença entre esse blasto e o linfócito realmente é muito pequena, por isso que na maioria das vezes com o corante panótico o pessoal termina contando como linfócito, né, Valber? Exatamente. Já essa outra morfologia, já bem mais característica, né, cromatina mais frouxa, nucleolos visíveis e o tamanho também um pouco aumentado. Então, esse é o subtipo
da L2, né? Que Exatamente. inclusive muitas vezes se confunde com o da M1. Observe aí com vários nucléolos, né? A cromatina frouxa, alguns com projeções citoplasmáticas, mas característicos da L2, um blasto da L2. E pela cromatina ser mais frouxa, muitas vezes pode ser confundido como sendo da linhagem mieloide. Já esse outro, Valber. Esse é típico, né? É a leucemia linfóide aguda L3, né? Ou a leucemia de Burkitt, né? Linfoma de Burkitt. E a característica dela é exatamente essa vacuolização intensa com uma intensa basofilia citoplasmática. Então, esse aí é tomar cuidado para não achar às vezes que esse aí é um linfócito reativo, né? Ou atípico, né? Então é uma característica bem coisa. E observe que a vacuolização não é só citoplasmática, pode ser observada também até em cima do núcleo. Exatamente. Então, essas foram as morfologias que nós separamos para mostrar para vocês, para tentar diferenciar em relação ao linfócito, prolinfócito e os blastos. Né? Os blastos, especificamente, lógico que a gente está falando da linhagem linfóide. Não é isso, Valber? Exatamente. Então, esperamos ter respondido ao questionamento da colega, da participante do programa Hemograma Top da turma 1, e vamos aguardar mais questionamentos para podermos fazer outros vídeos que nem esse, falando especificamente da morfologia. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Outro abraço, pessoal.